Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler, meus irmãos, do verso 13 ao verso 16, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, o seu Filho, que nos conceda, Senhor, a palavra, que o Espírito Santo nos dirija todos os pontos deste estudo bíblico de hoje, nos textos que vamos ler, e nos ensine realmente a palavra e abra o nosso coração para recebermos, Senhor, com fé e sermos grandemente edificados. Em honra e glória ao seu nome, para o nosso bem, Senhor, nós oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, se nós tomarmos a Bíblia, ela começa com a criação, 2 capítulos, o primeiro capítulo, melhor dizendo, dela, fala da criação de todas as coisas. O segundo capítulo também ainda trata da criação, mais especialmente ali da criação do homem, né? E em seguida, no terceiro capítulo, nós temos a grande tragédia, que é a queda. E a queda significou que esse homem que foi criado por Deus, ele foi expulso da presença de Deus, e ele não tinha mais agora comunhão com Deus. E o destino dele era trágico, seria trágico a partir daqui. Ele iria sofrer terrivelmente na sua vida aqui nesse mundo, e sem Deus, sem esperança de Deus, da comunhão com Deus, porque a partir dali ele tinha sido expulso e ele era inimigo de Deus, e ele vivia em oposição a Deus realmente. Então, na total miséria, porque Deus é a fonte de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é o provedor, Ele mantém tudo, Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que quando esse homem morresse, ele iria para o inferno. Por mais coisas que ele tivesse conseguido nessa vida, até na sua rebeldia mesmo, ele poderia ficar rico, ele poderia ter muitos prazeres nessa vida, ele poderia viver muitos anos. Você pega, por exemplo, a Bíblia, ali nos primeiros capítulos, você tem ali pessoas vivendo 800 anos, 900 anos, né? Mostrando ali uma vida muito grande, um tempo enorme de vida, que hoje não existe mais, né? Mas há uma coisa ali, todos aqueles homens, por mais tempo que eles tivessem vivido naquela época, eles morriam. A situação do homem é voltar ao pó, e depois de voltar ao pó, depois que esse corpo volta ao pó, isso não é o final, ele vai para o inferno. E um dia Deus vai trazer esse corpo, vai ressuscitar esse corpo, vai juntar novamente alma e espírito, apresentar esse homem diante da sua presença santíssima para julgá-lo no grande juízo final. Isso que a Bíblia também diz. Para condená-lo finalmente, merecidamente, porque ele é um criminoso diante de Deus, é um miserável. Ele está condenado ao inferno. Jesus disse que a condenação permanece sobre esses homens, sobre aqueles que não estão na aliança da salvação. Não há esperança para eles. Portanto, por mais que o homem ele alcance muitas coisas nessa vida, ele tenha muitos bens nessa vida, ele não tem
o sumo bem, que é o próprio Deus. Ele está morto em delitos e pecados, ele não tem nada, na verdade. Pode ficar rico, pode ter prazer, pode ter muitas mulheres, pode ter muitas coisas nessa vida, mas ele é um miserável. Ele está destinado ao inferno e ele não tem comunhão com o Deus Santíssimo, ele não tem a vida de Deus. Mas é muito interessante que ali mesmo nesse tempo tão longevo, nesse tempo em que os homens viviam tanto, nós temos um Enoque, que nem sequer morreu, mas que foi levado a Deus. Enoque não morreu, né? E nós temos então, meus irmãos, ali um exemplo bíblico de que existe esperança para o homem. E nós sabemos o que a Bíblia diz lá, que ele andava com Deus. Olha só que coisa. Aliás, aquela família ali, né, andava com Deus, era uma família de piedosos, descendente de Sete, né, andava com Deus. Mas Enoque, ele é colocado ali como símbolo dessa comunhão. Ele tinha tudo. Inclusive, ele nem viveu tanto aqui como os outros. Ele foi levado por Deus antes, mas não morreu. E o que a Bíblia vai mostrar? Que o bem maior é o próprio Deus. É exatamente o homem verdadeiramente feliz, o homem abençoado, o homem bem-aventurado é aquele que conhece a Deus. Deus é o sumo bem, como disse um antigo teólogo na história da igreja, um importante teólogo na história da igreja. Ele é o sumo bem. Deus é o bem maior. Deus é a essência de toda bondade. Deus é a verdadeira delícia e graça. Deus é a verdadeira alegria. Deus é o bem. Portanto, irmãos, nós temos nas Escrituras que não é esse o final da história, essa maldição, essa morte, mas que veio e prometido já desde o Antigo Testamento. Na verdade, imediatamente após a queda, Deus já prometeu, veio o Filho de Deus, se encarnou, se tornou homem como nós, para nos salvar, para trazer a salvação aos homens, e trouxe o conhecimento de Deus aos homens. Ele é chamado no Evangelho de João de o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Nunca ninguém viu Deus, mas vimos a glória de Deus, de João, no próprio Filho. Nós conhecemos a Deus no Filho. Deus veio a nós no seu Filho. E ele morre pelo seu povo na cruz do Calvário. E agora esse povo, a exemplo lá de Enoque, né? Conforme Enoque, esse povo, que foi também Enoque salvo em Cristo Jesus, apesar de ter vivido tanto tempo antes, mas esse povo todo salvo em Jesus, eles têm o bem maior, eles têm o conhecimento de Deus. E como é que a Bíblia encerra, meus irmãos? A Bíblia então mostra que Jesus Cristo veio, que a partir dali veio o Espírito Santo e os apóstolos e a igreja espalhou essa mensagem de salvação, a boa notícia, né? A notícia do Evangelho, e muita gente foi salva desde aquela época e continua sendo salva. E o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Como é que vão encerrar as coisas? Os ímpios serão condenados. E nós lemos até mesmo aqui a parábola que Jesus Cristo contou. Os ímpios serão condenados, mas o povo de Deus vai viver naquela cidade, na cidade nova, onde Deus habitará com o seu povo, onde ele será a alegria do seu povo, onde ele enxugará dos olhos do seu povo toda lágrima e não haverá mais tristeza. Eles estão destinados para isso. São a esses que o Senhor Jesus Cristo diz lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu vou buscar para que vocês estejam comigo. Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus na Bíblia é o bem maior. Um homem sem Deus, ele não tem nada. Por isso que Davi dizia, o Senhor é meu pastor. Nós cantamos hoje aqui no início do culto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Paulo dizia, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou estar com ele. Viver muitos anos sem Deus não é bem nenhum, mas viver, e tem tanta gente aí que serviu ao Senhor, viveu até poucos anos, mas ele tinha o maior bem, que é o próprio Deus, e tem até hoje. Os que morreram no Senhor estão no Senhor e não perdem. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, o Senhor Jesus Cristo diz, viverá. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem sobre Deus, é uma mensagem sobre essa dádiva maior que os homens perderam lá no Jardim do Éden. E é a mensagem que diz assim, olha, vai voltar de novo aquela comunhão que foi perdida lá no Éden.
A árvore da vida, os homens terão novamente acesso à árvore da vida, sabe? Eles foram expulsos para não ter acesso à árvore da vida, mas vai voltar novamente àquela situação, e em muito sentido até melhor do que antes, porque não haverá mais possibilidade de queda, e será a consumação de todas as coisas, de todo o plano de Deus, e os homens estarão novamente, o povo de Deus estará com o Senhor. Então essa é a mensagem das Escrituras, essa é a mensagem do Evangelho. E nós estamos aqui, irmãos, para levar essa mensagem, para proclamar essa mensagem. Existe um povo diferente de todos os outros povos, diferente de todas as outras pessoas, que chama a Igreja de Jesus, a verdadeira Igreja de Cristo Jesus, que são os nascidos de novo, os que têm o Espírito Santo, os que já têm comunhão com esse Deus, e que eles estão aqui. Por que eles estão aqui? Eles estão aqui no meio das trevas, eles estão aqui no meio da ignorância, da perdição desse mundo, e eles estão aqui para proclamar o conhecimento de Deus, desse Deus. Eles estão aqui para levar as outras pessoas que ainda não conhecem o conhecimento desse Deus, que elas não têm, que elas, como filho de Adão, perderam em Adão, mas que agora, através de Cristo, esse conhecimento volta. E a Igreja de Jesus está aqui, irmãos, o propósito dela é levar esse conhecimento de Deus, que é o bem maior, que é o conhecimento espiritual, que é fazer bem no sentido espiritual. E é aqui que eu chego, meus irmãos, hoje à noite para tratar com vocês sobre esse assunto e levar um pouco mais adiante, de acordo com o nosso tempo permitir, mas nós temos tratado sobre fazer o bem, a prática do bem, e eu disse para vocês já que essa prática do bem envolve aspectos físicos, da vida das pessoas, cuidar da vida das pessoas, aspectos materiais, respeitar a propriedade das pessoas, aspectos emocionais, cuidar das emoções, dos sentimentos das pessoas, levar elas consolo do Evangelho de Jesus, ser instrumento dessa graça de Deus, aspectos sociais que nós tratamos hoje pela manhã, e falamos aqui sobre a reputação das pessoas, sobre o nome das pessoas, e que o cristão ele levará também esse bem à sociedade, ele respeitará o nome das pessoas, ele não será difamador, caluniador. Mas tudo isso desemboca nesse aspecto, meus irmãos. Por quê? Por trás de tudo isso que o cristão está fazendo, quando ele cuida da vida do próximo, quando ele respeita a propriedade do próximo, quando ele leva o consolo para o próximo, quando ele respeita o nome do próximo, ele está fazendo aquilo para Deus. Ele está fazendo aquilo por causa do Senhor. Eu abri aqui com vocês esse texto, mas eu gostaria de só para a gente colocar aqui um texto para apoiar o que eu acabei de falar, olhar para você. Não fechei Mateus, mas abra comigo Gênesis capítulo 9, irmãos. Gênesis capítulo 9. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 6: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A vida tem valor, a vida humana tem valor, e mais valor do que qualquer outra vida, do que a vida dos animais, ainda que a vida dos animais tenha também valor. Mas a vida dos homens tem muito mais valor que a vida dos animais, porque somente do homem é dito que ele foi feito à imagem de Deus. Uma coisa que eu tenho dito para vocês sempre: o motivo da prática do bem sempre é teológico, sempre tem a ver com Deus. Eu li isso aqui, mas isso é só um exemplo. Todos os outros benefícios que nós temos tratado aqui nessa série, não só da vida, mas também das propriedades, das emoções, do nome das pessoas, tudo isso está relacionado sempre. Eu disse para vocês, só o cristão pode praticar o bem, porque o cristão faz isso por motivo teológico.
por causa de Deus, por causa do conhecimento que ele tem de Deus, porque ele faz isso em honra e glória ao Senhor, porque esta é a vontade do Senhor para ele. Mas, meus irmãos, aqui está, é que na medida que ele vai fazendo isso, na medida que ele vai agindo e fazendo tudo, como Paulo também diz lá na carta aos Coríntios, quer comais, quer bebais, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, ele está fazendo isso, ele está glorificando a Deus, ele está revelando a Deus, e nisso ele está fazendo o bem maior que ele pode dar às pessoas. Quando ele cuida da vida das pessoas, quando ele respeita a vida do próximo, e ele não prejudica de nenhuma maneira, nem por ação, nem por omissão, a vida do próximo, ele está fazendo por causa de Deus, e naquilo ele está revelando Deus para o próximo. Quando ele também respeita a propriedade do próximo, ele não é um ladrão, não é um desonesto, não comete falcatruas, mas ele é honesto e honrado, e as pessoas podem confiar na palavra dele. Ele está fazendo aquilo por causa de Deus, e Deus está sendo glorificado, e assim por diante. Esse cristão, ele está levando para outra pessoa que não é cristã, fazendo esses bens, praticando essas boas obras, ele está levando para outra pessoa o conhecimento que ela não tem, porque ela está numa outra, digamos assim, irmãos, numa outra esfera, num outro reino. Ela pertence a um outro reino, é o reino de Adão, da queda. Ou como João vai chamar, quando você lê o Evangelho de João, João vai usar muito esse nome. Ela pertence, ela é do mundo. O mundo é essa sociedade em Adão, caída, que não conhece Deus, que não sabe nada de Deus realmente, que não ama a Deus, que não serve a Deus e que vive para os ídolos. E que para onde as pessoas olham, elas não têm, nesse mundo e nesse reino das trevas, elas não têm conhecimento de Deus. Elas veem todas as pessoas iguais a ela, as idolatrias, os erros, os pecados, e elas então não olham e não conhecem ver nos outros semelhante a ela Deus na vida daquelas pessoas. Sim, é verdade que todos são feitos à imagem de Deus e que há algo de Deus na vida mesmo até do não cristão, mas eu estou falando dessa obra da graça, dessa obra que há em Cristo Jesus, que o ímpio não tem. Ele está em Adão, ele está perdido, ele é trevas. Se você junta dois ímpios, você junta dois, como é que eu posso dizer assim? Dois que estão espalhando trevas, é trevas se unindo a trevas. Se você junta dois ímpios, você junta imundície espiritual. Você junta podridão espiritual com podridão espiritual. Nenhum ajuda o outro. Ao contrário, ambos se apoiam no seu pecado, na sua imundície. Não há combate do mal na vida de um ímpio sobre o outro ímpio, no sentido do mal, no sentido mais absoluto do mal, que é o pecado. Não, eles se apoiam nos seus pecados, eles não combatem a mentira um no outro, mas eles apoiam a mentira um no outro. Um ímpio leva a mentira para outro ímpio e ele é recebido a sua mentira com prazer. Jesus disse: por que vocês não me aceitam? Jesus diz lá no Evangelho de João: por que vocês não aceitam o que eu digo? Porque eu digo a verdade. Se outro vier e disser a mentira, vocês vão ouvir, porque vocês são filhos do diabo, e o diabo é pai da mentira. Vocês ouvem o pai de vocês, que é o diabo. Um ímpio, ele está nesse mundo de trevas, ele não conhece a Deus, ele não consegue entender, e para onde ele olha, ele só encontra ignorância, trevas espirituais. Irmãos, não existe esperança para onde eles olham. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite, esse é o meu propósito aqui com essa mensagem, é fazer com que você pense que se você, sendo um cristão, um filho de Deus, um crente em Cristo Jesus, você é um instrumento de Deus, e o único instrumento de Deus neste mundo, evidentemente junto com os outros cristãos, que pode levar o maior bem que as pessoas precisam, que é o conhecimento de Deus, irmãos. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, a revelação de Deus em Cristo, ela só existe na igreja, não existe mais em nenhum outro lugar. É só na igreja de Jesus.
Esse é o bem que nós levamos às pessoas. A qualidade do bem, no sentido bíblico, né, da prática do bem, é que esse bem é feito em honra e glória a Deus. E esse bem desemboca no bem maior, que é o bem de levar para as pessoas o conhecimento desse Deus, que Ele mesmo é o sumo bem, Ele mesmo é o bem maior. Eu chamo a atenção de vocês aqui, nesse trecho, para o contraste. Né? Hoje de manhã eu falei num contraste, vocês devem estar lembrados, que foi entre a sinagoga, os líderes da sinagoga que expulsaram o ex-cego, para Jesus que recebeu o ex-cego. Né? Destaquei esse contraste hoje de manhã. Agora eu quero destacar um outro contraste importante para o nosso tempo. Na ilustração que o Senhor Jesus Cristo dá aqui, que na verdade ele usa duas ilustrações, para demonstrar este contraste entre os discípulos e os do mundo. Jesus diz aos seus discípulos, no versículo 13, que eles são sal da terra. E no versículo 14, ele diz, vós sois a luz do mundo. E dá uma outra ilustração de uma cidade edificada sobre um monte, né? Então, na verdade, são três ilustrações. É o sal, é a luz e uma cidade que não pode se esconder. É isso que Jesus está querendo dizer. Não pode se esconder. Ela fica evidente, porque não se pode esconder uma cidade que está sobre um monte. Você vai passando na estrada, você enxerga a cidade, né? E qual é o contraste, irmãos? O contraste é com a terra. Vós sois o sal da terra. O contraste da luz é com o mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, Jesus está fazendo aqui esse contraste. Ele está dizendo, olha, vocês são sal de alguma coisa que não é sal, que é a terra. E vocês são a luz de alguma coisa que não é luz, que é o mundo. E Jesus, então, está querendo dizer que há uma diferença essencial, há uma diferença básica entre essas coisas. E, na verdade, Jesus está falando aqui de pessoas. Jesus está usando o sal, mas não é literalmente, ele está usando uma ilustração. Né? Nem a luz, também no sentido literal, mas ele está usando uma ilustração. Ele está dizendo assim, olha, os meus discípulos, vocês, meus discípulos, vocês são como que o sal. Vocês são comparados ao sal na comida, no alimento. O sal são vocês e a terra é como o alimento. A terra aqui no sentido, na verdade, irmãos, deste mundo em pecado. E o mundo, em relação ao contraste com a luz, de novo, é o mundo em pecado. É a humanidade pecadora, é a humanidade em Adão. Existem duas coisas nesta humanidade. Eles estão apodrecendo. Eles estão se enchendo de bichos. Eles estão ficando cada vez mais espalhando aquele fedor do apodrecimento. É isso aqui. Outra coisa que está acontecendo com eles é que eles estão em trevas, mas essas trevas estão se tornando cada vez mais densas, profundas. O sentido aqui, irmãos, é que essas coisas, elas estão piorando. Você pega uma carne, você compra no supermercado, a carne está lá, uma temperatura, né? Ela não está na temperatura ambiente, né? Então você compra qualquer coisa no supermercado. E você leva para a sua casa, você põe imediatamente no congelador, se você não for consumir aquela carne. Antigamente não tinha, né? Esses meios, as pessoas usavam o quê? Sal, né? O que acontece naturalmente com a carne? Não precisa você fazer nada, isso é uma coisa da natureza. Aquele animal morreu, aquele animal ele começa a apodrecer, ele começa a entrar num estado em que há ali o início do estado de apodrecimento. E as coisas vão piorando. Se nada for feito, se não for feito utilizado algum meio para impedir aquele processo, o processo é natural, ele vai acontecer.
O sal, ele é aquele que vai frear esse processo. Ele vai combater esse processo natural. Aqui um contraste, então, entre o que o sal é e o que ele faz, e o que a carne é e o que está acontecendo com ela. O que o Senhor Jesus Cristo está ilustrando aqui é que a sua igreja, os seus discípulos, eles são de outra natureza, completamente diferente dos outros, dos ímpios. Porque eles não estão mais em Adão, eles têm o Espírito Santo de Deus. E esses de Adão, o que está acontecendo com eles é que eles estão nesse processo natural de apodrecimento. Os discípulos que são de outra natureza, que são outra coisa completamente diferente, outro tipo de gente, aqui esse contraste muito claro, eles vão ter uma atuação neste elemento que está apodrecendo, nessa humanidade que está apodrecendo, e como sal, ou seja, de que sentido? É que eles têm Deus, eles têm o conhecimento de Deus, e eles vivem piedosamente, eles praticam o bem, eles estão aprendendo cada vez mais a viver na prática do bem, nas boas obras. Eles vão como que freando esse apodrecimento pela própria presença. A própria presença de um cristão produz esse freio, produz esse efeito pela vida que ele tem, pelas práticas que ele tem. Esse mundo que está em profundas trevas e trevas cada vez mais densas, ele é também, evidentemente, impactado pela presença de um cristão. Porque, irmãos, aqui nós estamos num ambiente aqui que tem essas lâmpadas aqui. E se nós apagarmos essas lâmpadas, as trevas tomam conta. Mas quando as lâmpadas emitem luz, as trevas são expulsas. É o efeito. Onde está a luz, as trevas desaparecem. Um cristão é luz. Esse cristão, Jesus o compara com uma cidade. Versículo 15, não se acende. Tem outra ilustração aqui, na verdade, que é a candeia, né, que não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que estão na casa. Mas ele destaca agora a cidade. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse cristão, ele não pode se esconder. Não é que ele queira aparecer, é porque a vida dele é luz, e a luz não se esconde. Vocês podem acender uma velazinha bem fraquinha no meio de um quarto escuro e ela se destaca. Ele se destaca, a presença dele é um destaque, porque ele tem um conhecimento que o mundo não tem, e ele vive de tal maneira, de acordo com esse conhecimento, ele faz tudo para Deus, para a honra e para a glória de Deus. Portanto, existe esse contraste e existe esse efeito no mundo por parte dos cristãos, expresso aqui com o sal e com a luz. O sal no sentido de que ele combate essa corrupção natural do mundo, e luz no sentido que ele leva o conhecimento de Deus ao mundo, e tudo isso, na verdade, em muitos sentidos é a mesma coisa, porque através do conhecimento de Deus que ele leva, através das suas palavras e através da sua vida, ele produz isso no mundo. Ele freia a corrupção, ele ilumina o mundo, ele leva o conhecimento de Deus a este mundo. Mas Jesus deixa bem claro, meus irmãos, que essa luz, ela diz respeito a nossas obras. Está muito claro no versículo 16. Vamos ler? Ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Observem, meus irmãos, que essa luz aparece para eles de que maneira? De que maneira a presença de um cristão, ele realmente já traz essa luz, ele traz esse sal. Não é por outra coisa a não ser pelas práticas desse cristão, pela prática do bem, pela prática das boas obras, pela vida desse cristão, que é uma vida, vou colocar assim, é uma vida extraterrestre, tá bom? É uma vida, ele é de outro planeta, como se ele fosse de outro planeta, ele é de outro reino, ele é de outro mundo, ele vive para outro rei, ele não vive para os ídolos, ele não vive para os deuses desse mundo,
ele vive para o Senhor. E tudo que ele faz, como nós lemos lá em Gênesis 9, ele faz por causa de Deus, ele faz por motivo teológico, ele faz para a honra e glória de Deus. Então, essa vida se torna sal, se torna luz, as práticas dele se tornam luz. Isso leva as pessoas a ter este conhecimento, porque, irmãos, as pessoas que veem isso, elas vão glorificar quem? Elas não vão glorificar ao cristão, mas elas vão glorificar ao Pai. Vê que Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Por quê? O Pai está sendo refletido, manifesto, conhecido pela vida desse cristão. Ele é de Deus, ele leva o conhecimento de Deus pelas pessoas, e as pessoas, por obra e graça também do Espírito Santo, que vai usar a vida desse cristão, vão glorificar a Deus, porque elas vão ver Deus na vida desse cristão, o Deus Pai que está nos céus. Eu falei para vocês aqui, irmãos, de que existe, eu tenho procurado também já nessas características sobre a prática do bem, nesses aspectos, né, no aspecto físico, material, emocional, social da prática do bem, o que eu tenho procurado também fazer é mostrar esse próprio contraste que existe entre um cristão e um não cristão. O não cristão, ele nunca poderá tratar a vida do próximo como um cristão trata a vida do próximo. Por mais dedicado que ele seja, por mais prudente que ele seja com relação à vida do próximo, e nós temos visto pessoas não cristãs, por exemplo, nessa pandemia mesmo, que tem tido atitudes muito prudentes com relação à vida do próximo, né? Mas o cristão, eles não têm o motivo que o cristão tem com relação à vida do próximo. O cristão é o único que vai cuidar, que vai tratar, que vai zelar da vida do seu próximo por um motivo teológico, para a honra e glória de Deus. Um cristão é aquele que no meio de uma sociedade, deixa eu lhe dizer isso, no meio de uma pandemia como essa, ele deve se destacar como aquele, mais que todos os outros, em honra e glória do Senhor, como aquele que cuida da vida do próximo, que pensa na vida do próximo. Um cristão, para que Deus seja glorificado na vida dele nesses dias, e aqui nós estamos vivendo dias de pandemia, ele deve ser conhecido não como um displicente, não como um enlouquecido que não pensa na vida do próximo, mas como um prudente, como alguém que leva a sério o risco dessa doença, como alguém que leva a sério o valor da vida do próximo e que fará tudo para que essa vida seja preservada por amor ao Senhor e por honra e glória ao Senhor. Mais que todos os homens. Mas que mesmo o ímpio, ele pode fazer muitas coisas, zelar pela vida do próprio por causa da graça comum de Deus, mas o cristão, quando ele está funcionando direito, vou colocar assim, quando ele está realmente glorificando a Deus, ele se destacará nisso. Não é porque ele queira se destacar, é porque só ele tem um motivo realmente que os outros não têm. Ele faz aquilo em honra e glória ao Senhor. Uma pessoa que não cuida da vida do próximo e se diz cristã, ela está contradizendo o seu cristianismo. O cristão, quando ele vai dirigir um carro, quando ele vai, nessa situação que nós estamos vivendo, tratar da questão da pandemia, quando ele vai lidar com várias circunstâncias, situações que têm a ver com a vida das pessoas, se ele realmente honra o nome de cristão, ele tratará isso de forma mais zelosa, mais prudente do que todos os outros homens. Esse é um teste para o nosso cristianismo nesses dias. Será que as pessoas, meus irmãos, quando estão olhando para os cristãos hoje, estão vendo um zelo maior por parte dos cristãos, das igrejas, do que aqueles que estão fora das igrejas? Não glorificará a Deus se as atitudes dos cristãos forem piores, e vai ser uma própria contradição ao cristianismo,
se a atitude dos cristãos forem mais negligentes com relação à vida do próximo que os que não são cristãos. O cristão é aquele que, quando tudo que se relaciona à propriedade do próximo, ele deve se destacar como mais honesto, como mais sincero e honrado, como aquele em que a sua palavra vale mais que um papel assinado. E até se não tivesse papel, nem precisaria no caso do cristão, porque ele honra a Deus e a palavra dele tem valor. Se ele diz, eu farei isso por tal valor, e ele diz o valor correto para não se aproveitar em nada do seu próximo, ele cumpre a sua palavra. Ele não faz nada, absolutamente nada, para extorquir, para enganar, para se aproveitar do seu próximo. O cristão deve ser aquele em que os outros apontam e digam assim, aquele ali é honesto. Aquele ali você pode fazer negócio com ele. Mais que todos os homens, porque ele tem um motivo de fazer isso. Qual é o motivo dele? Teológico. Ele ama o Senhor, ele quer fazer aquilo em honra e glória ao Senhor, porque ele respeita o seu próximo, ele ama o próximo, porque ele ama antes de tudo ao Senhor. Vocês querem ver uma coisa? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículos 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista, não apenas parecendo que está servindo, parecendo que está trabalhando, mas depois que a vista não está presente, a vista de quem? A vista do Senhor, aí não trabalha. Isso é desonestidade. Mas ele trabalha à vista ou quando não há vista. Ele trabalha porque ele faz aquilo para o Senhor. O cristão deve ser o mais zeloso trabalhador, o negociante mais honesto, um homem de palavra, um homem que se possa confiar, uma mulher que se possa confiar. O cristão honrará o seu Senhor assim. Quando alguém puder dizer, olha, eu já fiz negócio com muita gente me enganou, mas o fulano não me enganou. O cristão deve ser conhecido assim, meus irmãos, pelo seu patrão, pelos seus colegas, pelos seus funcionários, quando ele estiver pagando direitinho, pelos seus clientes ou contratados. Ele deve ser conhecido dessa forma, pela sua honestidade. As pessoas não precisam ter medo dele. As pessoas não precisam ficar precavidas com ele. Ele deve inspirar confiança, sinceridade, honestidade, verdade. As pessoas não precisam ter medo de ser roubado por ele, em nenhum sentido. Isso é cristianismo, irmãos. Cristianismo na prática. Isso glorifica a Deus. Para que veja as vossas boas obras e glorifica vosso Pai que está nos céus. O cristão deve ser alguém que leva a paz. O cristão deve ser alguém que seja um homem que leva os outros à paz do Evangelho. Ele faz o benefício espiritual. Ele não leva a guerra, a briga, a raiva, o ódio, o medo, o pavor. O marido cristão, quando chega em casa, ele deve
trazer segurança para os pequeninos, segurança para a esposa e não medo deles. Só para dar um exemplo. Porque chega ali um pai piedoso, que chega ali para proteger a esposa, para cuidar dos filhos. Um cristão deve ser alguém que, quando abre a sua boca, leva consolação, leva paz, a paz do Evangelho, a paz de Cristo, a paz que ele conhece, diferente dos outros homens. E um cristão, meus irmãos, deve ser alguém que não difama o próximo. Como nós tratamos hoje pela manhã. Deve ser alguém que tem em alta conta a reputação do próximo, a reputação das pessoas. E um cristão será difamado. O cristão será perseguido. Mentirão sobre ele. Isso é bíblico também, é verdade. Mas ele nunca deve dar motivos para isso e nunca deve ser o difamador ou perseguidor. O cristão é perseguido. Lembra de Paulo que de perseguidor se transformou em perseguido, porque ele se tornou o quê? Cristão. Antes ele perseguia, antes ele mentia, antes ele difamava, agora ele passa para o lado dos difamados. E ele não difama mais. Ele passa para o lado dos perseguidos. Ele age, meus irmãos, a partir daqui, então, como alguém que tem alta conta o nome das pessoas, a reputação das pessoas. Tem cuidado com o que tecla na internet. Tem cuidado com o que compartilha na internet. Tem cuidado quando alguém fala de outra pessoa, de uma pessoa famosa ou não na internet. Ele diz assim: não me envolverei nisso. Não vou espalhar essa notícia, porque eu não sei. E mesmo que ele saiba, ele terá muita prudência no modo como ele trata daquele aspecto, daquele assunto. Irmãos, cristianismo é vida, é prática, envolve todas essas coisas. Quero ler com vocês mais um trecho aqui de Pedro agora. 1 Pedro, por favor. Abra a sua Bíblia comigo. Capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro. Pedro vai falar muito da prática do bem. Vocês podem ler, já disse isso aqui na nossa série, né? Quero destacar aqui esse trecho agora para os irmãos, dentro desse aspecto que estamos tratando. Amados, não estranheis, capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Observe que aqui os cristãos, eles são aconselhados aqui a não estranharem, a não ficarem nem mesmo tristes, mas até se regozijarem por serem perseguidos. Não é porque eles se regozijam por causa do pecado dos perseguidores, não é isso, mas por causa de que eles são participantes das aflições de Cristo. Eles estão do lado de Cristo. A alegria deles sempre é Cristo. Eles estão em Cristo Jesus. E eles sofrem por causa de Cristo. Lembra que Jesus disse: por que vão odiar vocês por causa de mim? Por que odeiam a mim por causa do Pai? Eles não se importam em sofrer por causa de Jesus, porque eles amam Jesus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois bem-aventurados. Vocês estão do lado certo, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Jesus disse: bem-aventurados sois, lá no mesmo Sermão da Montanha. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele é assim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. A perseguição por causa de Jesus glorifica a Deus, irmãos.
Mas aí ele diz, ele põe aqui uma como é que eu posso dizer assim, um alerta para que ninguém entenda mal sobre essa perseguição. Ele diz que nenhum de vós padeça, vamos ver aí por quê? Como homicida, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios alheios. Não sofra por isso. Não sofra por ser homicida. Não sofra por ser ladrão. Não sofra por ser malfeitor. Não sofra por ser intrometido. Por se intrometer nos negócios que não lhe pertencem. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não há vergonha de eu sofrer por causa do meu Senhor, por causa de Jesus, por causa do meu amor a Ele, da minha fé a Ele, da minha fidelidade, mas nunca soframos por homicídio, por não pensarmos na vida dos outros, por roubo, por malfeitos, por intromissão em negócios alheios. Tem muita gente nos nossos dias que está dizendo assim, eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Nada, ele está sendo perseguido porque ele não está agindo, por exemplo, prudentemente nessa pandemia, não está nem pensando na vida dos outros, não está nem aí para a vida dos outros. Está enlouquecido. Porque ele não é honesto, ele é desonesto. Ele está lá no trabalho dele, não trabalha direito. Porque ele não é alguém que tem palavra. Porque ele é intrometido. Não. Isso é vergonha, irmãos. Isso é vergonha. Alguém deve sentir vergonha se dizer cristão e sofrer por isso. Se sofrer como cristão. O que um cristão é? Ele não é homicida. Ele não é ladrão. Ele não é malfeitor. Ele não é intrometido. Cristão é sal da terra e luz do mundo. Mas ainda assim ele sofre. Por quê? Porque o mundo odeia essas coisas, odeia a santidade, fica incomodado, aí começa a perseguir. Se for por isso, amém. Não se envergonhe. Mas não sofra por ser homicida, ladrão, malfeitor. Irmãos, existe um contraste e nós, na nossa vida, você ama o Senhor? Você quer honrar o nome desse Cristo que você leva? Então, clame a Ele hoje à noite e diga assim, Senhor, eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu sou salvo, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, já me arrependi dos meus pecados, eu já criei em Jesus. Então, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser luz, eu quero ser uma cidade edificada sobre um monte. Eu quero iluminar, eu quero fazer contraste, diferença façamos, meus irmãos, diferença devemos fazer, diferença devemos exercer nesse mundo, diferença devemos mostrar a este mundo, porque nós somos de outro reino. Diferença quando você for trabalhar, diferença quando você for lidar com a vida do próximo em vários aspectos, diferença quando você for falar alguma coisa para alguém que está irritado, ou para alguém que está triste, ou para alguém que precisa ser consolado, diferença quando você for usar a tecla do computador, for usar o seu celular, for dar uma opinião, for falar alguma coisa, diferença. Tem que ter diferença, não tem diferença, é tudo igual, é tudo trevas. É tudo carne podre. É tudo cheio de bichos. Não é cristianismo. A diferença, as boas obras têm que brotar de nós. Isso é obra da graça. Boas obras só são praticadas pelos cristãos. E um cristão deve sofrer pelas boas obras e não pelas más obras. Quem sofre pelas más obras, quem sofre por más obras, deve ser os ímpios, não os cristãos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus,
Quanto a eles, ele sim é blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Irmãos, lá um pouquinho, voltando aqui um pouco, no capítulo 2, o Pedro ele continua tratando um pouco mais desse aspecto da seguinte forma. Olha só o que ele diz no versículo 11. Amados, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Olha só, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. O melhor cidadão de um país é um cristão. Um homem honesto, honrado, pacífico, que obedece às autoridades, que não pratica o mal, que se sujeita à ordenação humana. Mas por quê? Porque ele é um peregrino. Versículo 11. Ele é um forasteiro, ele está aqui só de passagem, ele não é deste mundo, entendeu, irmãos? Ele não é daqui, ele é de outro reino. E ele combate as concupiscências da alma, ele se abstém delas, as concupiscências carnais. Ele é pecador. Irmãos, é uma luta. Eu não estou dizendo para vocês que essas coisas aqui são fáceis e que são automáticas. O cristão, ele tem que levantar todo dia, mas ele pode fazer isso. Ele deve crer nisso, se firmar nessa verdade e dizer assim: eu vou viver piedosamente, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu tenho a graça de Deus. Deus ordena que eu viva, e junto com a ordem Ele me dá o poder de viver uma vida santa. Ele já me deu esse poder, Ele já me deu o Espírito Santo, então eu vou viver de forma a honrar o seu nome, honestamente entre os gentios. Eles falam mal de mim, mas eu vou tapar a boca deles, mostrando que isso que eles dizem é injúria, é difamação, é mentira. Eu não vou discutir com eles. Eu vou mostrar pela minha vida o que é cristianismo. Eu vou ser alguém que vai honrar o nome do Senhor. É isso, meus irmãos. O tempo já está indo para o final, ainda tem uns minutos. Agora eu gostaria, então, de dizer para vocês que junto a essa vida piedosa, o cristão, ele pratica o bem de 3 maneiras. Lembra que eu falei? Lá no início dos estudos ainda, não sei se vocês estão lembrando, bora ver se vocês estão lembrando. A prática do bem, ela acontece de que maneira? Pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos e também pelas nossas orações, Quando nós fazemos coisas boas para os outros, quando nós falamos boas palavras para os outros e quando nós falamos a Deus sobre essas pessoas, intercedendo por elas, nós estamos praticando o bem. Mas eu quero destacar aqui para a gente já ir para o final desse estudo de hoje, Marcos capítulo 16, né? Vamos ler a nossa Bíblia agora, por favor. Marcos capítulo 16. Se nosso Senhor, Ele diz assim para nós: versículo 14, ele diz assim, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho
toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Cooperando com eles o Senhor está com eles, estava com eles. Observe que o Senhor subiu ao Pai, sentou-se à direita de Deus. Em breve ele voltará, não é o que a Bíblia diz? Mas esses discípulos não são daqui, são peregrinos. Enquanto eles são peregrinos, eles vão vivendo uma vida diferente dos que são daqui, que são desse mundo caído, e eles têm uma mensagem, eles têm que levar a mensagem. Ide por todo mundo pregar, e o que, irmãos? O Evangelho a toda criatura. Quem ouvir e crer será salvo, irmão. Vai sair também do mundo. Então, como é que o Senhor vai salvando? Como é que o Senhor vai tirando os do mundo para o seu reino? É através desses que praticam boas obras, que fazem o bem. Porque, na medida que eles vão vivendo a vida aqui no mundo, cotidiana, diária, praticando bem, sendo honestos, preservando a vida do próximo, cuidando do próximo, amando o próximo, servindo ao próximo, eles vão pregando, eles vão falando, eles vão ensinando, eles vão falando de Jesus. Então, eles vão falando de Cristo, eles vão demonstrando Cristo na vida deles, entende? É isso, irmãos, é isso. O que é cristianismo? O cristianismo é que na minha vida, no meu cotidiano, lá na minha casa, com a minha família, semana que vem a gente vai falar um pouquinho disso, dos papéis sociais, né? Eu vou vivendo de tal maneira de que Deus seja glorificado na prática do bem, e eu vou falando de Cristo. Aí o pai vai falar de Cristo para o filhinho. O filho que crê em Jesus antes do pai vai falar de Cristo para ele. A esposa que se converte antes vai falar de Cristo para o marido. E o marido para a esposa quando ele se converte antes. Cada um no seu ambiente vai falando de Cristo. Vai proclamando Jesus. Mas vai mostrando na vida, essa vida cristã, essa vida com Jesus. E Deus vai transformando as pessoas na medida que elas vão vivendo de forma cristã, praticando boas obras. Eu queria encerrar hoje. Eu acho que eu disse que esse é o último texto, não foi? Não sei se eu falei, mas eu preciso ainda. Você me perdoe porque eu li mais um texto aqui, a gente fecha nele, né? Vou voltar para 1 Pedro, agora o capítulo 13. Aqui a gente encerra, porque esse é um dos textos que eu acho mais impressionantes sobre o que Pedro fala do efeito, né? De viver praticando bem, o efeito que isso causa em termos de testemunho cristão. Olha aí, 1 Pedro 3. Diz assim, versículo 1. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo, olha aí, o bem, e não temendo nenhum espanto. Eu quero ficar aqui, porque este é o exemplo bíblico muito importante de que se pode ganhar o próximo sem palavra alguma. O que Pedro está dizendo aqui não é que não tenha palavra alguma no sentido absoluto, que essa mulher não fale de Jesus para o seu marido. Ela fala, com certeza, porque ela obedece o mandamento de Jesus, ide por todo mundo, né? Leva o evangelho, e ela fala de Cristo para o seu marido. Mas ela não fala só, ou ela não somente fala, ela vive de tal maneira que o marido vê nela esse Cristo que ela fala. Isso é que faz com que ele
se volte para Cristo. Porque a mensagem de Pedro inteira é essa: tapem a boca dos incrédulos. Pelo quê, irmãos? Pela vida de vocês. Se vocês só falam de Jesus, mas a vida de vocês é um desastre, vocês não pensam nos outros, vivem prejudicando os outros. Que Jesus é esse que se prega? Não? O Evangelho, ele é anunciado na medida em que a igreja vive o Evangelho e proclama o Evangelho. E Deus é glorificado. O maior bem que a igreja faz para as pessoas é espiritual. É levar o conhecimento de Deus. E ela faz isso pela palavra e pela sua prática diária. Eu não vou ler agora, mas vocês têm um grande exemplo também no finalzinho de Atos, capítulo 2. Você já conhece, né? Como aquilo estava causando impacto ali em Jerusalém, a vida da igreja cheia de amor, pregando, vivendo o Evangelho. Irmãos, somos de outro reino. Temos um conhecimento que o mundo não tem. O conhecimento de Deus, em Cristo Jesus, no Evangelho de Jesus. Levemos esse conhecimento, pregando o Evangelho e vivendo no dia a dia, de acordo com o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite meditar, estudar, Senhor, um pouco mais este assunto tão precioso, tão importante, a prática do bem espiritual, conhecimento do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, que o Senhor nos faça cada vez mais úteis como igreja, como discípulos, cada vez mais sal e luz, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e venham glorificar o Seu nome, para que muita gente, através do nosso testemunho e das nossas obras, venham a conhecer o Senhor, amar o Senhor, glorificar o Senhor. Pai, a nossa vida seja em honra e glória ao Seu santíssimo nome. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém.